falando sobre todo o cenário político do país e tudo que ele envolve. O contrato da mulher de Alexandre de Moraes com o Banco Master continua sem explicação. Assunto que vamos conversar agora com o nosso colunista Mário Sabino. Sabino, muito boa tarde e seja bem-vindo ao Contexto Metrópolis. Aliás, eu achei que tínhamos esquecido desse assunto. Muito bom você ter trazido esse assunto à tona mais uma vez. Falamos de Banco Master num contexto geral, de Tribunal de Contas da União, de reunião de Banco Central com o TCU e esquecemos do ministro Alexandre de Moraes e do contrato milionário da esposa dele com o Banco Master, com o Daniel Vorcaro, mas que bom que você trouxe esse assunto de volta, trouxe à tona. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Neila, tudo bem? Tudo bem. Bom, eu não sei se... sei lá. O que me chamou a atenção, Neila, foi que não houve explicação da parte do ministro, a não ser quando ele divulgou aquelas notas em dezembro sobre as pressões que ele teria feito sobre o Banco Central. Em determinado momento, ele disse que o escritório da mulher dele não havia participado do processo de venda do Master para o BRB, venda que não se concretizou. Não houve explicação depois, posterior, sobre o contrato de praticamente 130 milhões assinado pelo escritório da doutora Viviane Barsi de Moraes com o Banco Master. Agora, no entanto, surge a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes cogita abrir um inquérito para verificar se houve quebra do seu sigilo fiscal, porque as informações das diversas matérias que saíram sobre o escritório da mulher dele seriam provenientes da Receita Federal e do COAF. Também várias informações sobre o escritório da mulher ou da ex-mulher do ministro Dias Toffoli também teriam vindo dessa fonte. Então, ele estaria disposto a abrir um inquérito sobre isso. O que me causa um certo espanto, porque não houve explicação sobre esse contrato, que é um contrato, evidentemente, completamente fora do padrão, inclusive porque a mulher do ministro, o escritório da mulher do ministro, ao que se sabe, não teve trabalho nenhum, não realizou trabalho nenhum para o banco, apesar do contrato multimilionário. E, no entanto, essa preocupação de dar essa explicação não existe, mas existe a preocupação em verificar de onde saiu ou de onde saíram as informações relativas a esse contrato, à evolução patrimonial da mulher dele e tudo mais. Quer dizer, num país normal, acho eu que um ministro de uma Suprema Corte, ao ser indagado ou ao sair alguma notícia relativa ao seu patrimônio, um ministro do Supremo, de uma Suprema Corte, deveria abrir as suas informações, visto que ele não teria nada a temer. E, no entanto, não apenas não há explicação, como há essa preocupação. E nenhum sigilo foi aberto espontaneamente por nenhum ministro. Além do mais, você também tem o caso do nosso colega André Schauders, da coluna da Andresa Matais, que pediu, via Lei de Acesso à Informação, acesso à troca de comunicação entre o Banco Central e o ministro Alexandre de Moraes sobre o Banco Master. E ele recebe como resposta um não, porque o Banco Central impôs um sigilo sobre essa comunicação, alegando que essa comunicação daria acesso a dados confidenciais pessoais do ministro. Não é razoável, porque
Veja, quando um jornalista pede, ou qualquer outro cidadão pede uma informação, se essa informação contém dados pessoais, esses dados pessoais é, são, são motivo de segredo, ou seja, se faz uma tarja, né? Põe uma tarja sobre esses dados pessoais para que esses dados não sejam acessados pela pessoa que pediu a informação. E se deixa o restante, que é o que interessa a quem pediu. Então, me faz pensar que quando o ministro nega que haja uma comunicação sobre a liquidação do Banco Central, isso talvez não condiga com a verdade, porque, afinal de contas, por que impor sigilo? Se não há nada a ser escondido, né? Então, sabe, Neila, essa coisa de numa democracia, informações serem colocadas sob sigilo, e muitas vezes sob sigilo de um século, ou de Sim, meio sim. século, isso não se casa com o sistema democrático, né? Porque um sistema democrático ele tem que ter transparência em relação às ações dos seus agentes, né? Dos agentes públicos, independentemente da hierarquia que eles têm na administração federal ou nos três poderes. Então, esse assunto do Banco Master, creio eu, não irá morrer tão cedo, né? E fica envolto, cada vez mais envolto, em brumas que não são exatamente bem-vindas. Você veja, mesmo o caso do ministro Dias Toffoli, ele inovou bastante, né, no princípio do juízo natural ao pegar para si o inquérito do Banco Master. Quer dizer, por que o Daniel Vorcaro está no STF se ele não tem foro especial? Usou-se aí de um artifício, de uma história, de um contrato, de uma proposta imobiliária feita por um deputado a ele. Quer dizer, é tudo muito frágil, né? Quer dizer, para que a coisa subisse para o Supremo, porque os deputados têm foro privilegiado. Então, nada disso faz sentido. Continuará não fazendo sentido, independentemente das ações dos ministros do Supremo, né? E aí, o que fazer, né? Quer dizer, qual é a confiança que se pode ter de que esse senhor aí que está na tela responderá à justiça de fato pelo que ele fez, né? Ou que o seu processo, eventualmente, que venha a inocentá-lo, a gente acha que seja um processo livre de determinados vícios e favorecimentos. É isso. Sabino, muitas coisas são estranhas na história do Banco Master, a começar pelo tamanho do Banco Master. O Banco Master é um banco pequeno para causar esse furor todo na mídia. É um banco pequeno que não traria aí prejuízo para outros bancos tão grandes, ou seja, não era para estar trazendo tanto furor, mas está trazendo tanto furor porque, como você bem disse, veio a ser defendido. Não sabemos como, por essa determinação aí muito delicada e muito frágil do Supremo Tribunal Federal, de trazê-lo com foro privilegiado para o STF, pelo Dias Toffoli, que depois viajou no jatinho aí com o advogado do Daniel Vorcaro, que depois colocou também um sigilo na ação, o próprio Dias Toffoli colocou o sigilo na ação. Não conseguiram convocar o bendito do Daniel Vorcaro lá na CPMI no Senado, no Congresso Nacional também. E aí agora a gente vê a esposa do Alexandre de Moraes com um contrato milionário com o Banco Master também. Ontem a gente viu também na grande imprensa, e isso foi confirmado também pelo Metrópolis, uma parceria de negócios entre familiares do ministro Dias Toffoli com o Banco Master, inclusive com imóveis ligados do Banco Master com familiares do Dias Toffoli. Então é uma trama, é uma teia que está só se estendendo
E como você bem disse, é um assunto que não deve acabar tão cedo, mesmo o Tribunal de Contas da União e o Banco Central tentando colocar panos quentes, né, tentando amornar o assunto. Não, no caso do TCU, então, eu acho ainda mais escandaloso, porque o Tribunal de Contas da União não tem não legisla Competência sobre nenhuma. dinheiro privado, não tem competência sobre transações com dinheiro privado, né? E todas as transações dos tais CDBs e etc. do Banco Master envolvem dinheiro privado. Mesmo os fundos de pensão estaduais que fizeram negócio com o Banco Master, isso não é competência do Tribunal de Contas da União. Isso deve ser cobrado dos estados, os governos dos estados, das empresas desses fundos de pensão, você entende? Então, e no entanto, agora parece que haverá, de qualquer maneira, uma auditoria do Isso. Banco Central efetuada pelo Tribunal de Contas da União. Quer dizer, isso só diminui a confiança que se tem, né, na segurança jurídica que dá ao Banco Central autonomia. Porque o Banco Central tem autonomia para liquidar bancos. Sim. O deveria ter, sempre teve, né? E, no entanto, nós estamos aí com, além do STF, o Tribunal de Contas da União favorecendo o Banco Master em detrimento das instituições, e no caso aí do Banco Central. Quer dizer, isso aí gente, é uma palhaçada, né? Não há outra palavra para definir o que está acontecendo. E você tem razão, quer dizer, o Banco Master, ele não implica nenhum risco sistêmico, apesar de ter comprometido boa parte do dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito com esses CDBs que pagavam um absurdo, né? E cada operação dessas é garantida em até 250 mil, né? Por CPF, por CNPJ. Então, enfim, aí é uma dinheirama que o Fundo Garantidor de Crédito vai ter que desembolsar para ressarcir as perdas de quem investiu no Banco Master. Mas, ainda assim, não implica risco sistêmico. Então, e mesmo se implicasse, Neila, não é atribuição nem do STF, nem do TCU fiscalizar Banco Central sobre processo de liquidação. Não. Da onde se tirou isso? Né? Não, é óbvio que o que temos aqui é algo que não pode ser dito, né? Não pode ser dito. Que a pergunta a ser feita é sempre essa: qual é o interesse dessa gente toda em defender o Banco Master? Se o Banco Master praticou ali, ao que tudo indica, fraudes, não tinha lastro para continuar operando, e não implica risco sistêmico, quer dizer, não é? Fica essa coisa aí, e todo mundo dizendo que o Daniel Vorcaro é um homem-bomba, né, para usar a expressão usual nesses casos. E se ele abrir a boca, cai meia república. Temos também o celular do Vorcaro, né, que parece que é motivo de grande medo, de grande receio aí em Brasília. Né? O que consta desse celular? Que conversas constam? Por exemplo, o contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes, é uma cópia do contrato, enfim, estava no celular, segundo a jornalista que revelou o caso. Então, o que mais temos nesse celular? Por que esse celular não pode ser revelado? Seu conteúdo não pode ser revelado, né? Quem garante que o que a Polícia Federal, o que os órgãos de investigação dizem que é informação pessoal privada, é mesmo informação pessoal privada? Porque essa altura é muito legítimo nós duvidarmos, certo, de que o que está sendo dito é verdade. Por quê? Porque são tantas sombras nesse assunto, é tanta névoa nesse assunto,
tanta atitude mal explicada, é tanto interesse mal explicado, que é legítimo a gente dizer, bom, achar que a verdade não está sendo dita, né? A verdade sobre as informações que constam desse celular. É muito legítimo nós acreditarmos realmente que o Daniel Vorcaro está negociando a sua liberdade e, eventualmente, até uma indenização. Porque, atenção, o sujeito faz o que faz, ainda quer uma indenização, como se ele fosse o injustiçado nessa história. Por quê? Que força tem esse Daniel Vorcaro? E que bom que essa bomba explodiu, Sabino, antes da venda do Master ou da compra do Master pelo BRB, porque sabe as famosas bandeiras vermelhas? Hoje em dia usa-se muito esse termo, né? As red flags. Várias red flags batendo na cara do BRB o tempo todo e o BRB continuando essa transação de compra do Banco Master. E que bom que essa bomba explodiu antes dessa compra, porque aí Mas sim... não é que a bomba... não é que a bomba explodiu, o Banco Central fez o seu trabalho. Sim. Não é? O Mas Banco Central fez o seu trabalho. E está agora sendo penalizado, isso, está sendo colocado na berlinda porque fez o seu trabalho. exatamente. Sabe, a gente... Veja, hoje saiu publicado uma carta em apoio ao Jerome Powell, que é o presidente do Fed, que é o Banco Central lá americano, que está sob ameaça, está sendo fustigado pelo Donald Trump. Então, uma carta de central bankers, grandes central bankers, foi divulgada em apoio ao Jerome Powell. Entre os central bankers, né, os presidentes de Banco Central que assinam esta carta, está o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central brasileiro. Veja, ele está assinando uma carta em apoio ao presidente do Banco Central americano, que está sendo fustigado pelo presidente. E essa carta diz que isso é muito ruim, né? Porque o Banco Central tem que ter autonomia, porque o Banco Central americano é importante demais para ficar sob influência política, etc. Quando o Banco Central brasileiro, presidido pelo Gabriel Galípolo, está na mesma condição, só que não é pressão, como de vez em quando há, como sempre é sempre uma possibilidade, né? sob pressão do Palácio do Planalto para baixar juros. Não, agora você tem o Banco Central ainda numa situação mais esquisita, né? Que é sendo pressionado pelo judiciário e pelo um órgão ligado ao executivo, que é o TCU, porque cumpriu o seu dever ao liquidar um banco que estava bichado. É extraordinário, né? É tudo extraordinário. E que vai sofrer uma auditoria da parte do TCU que não tem nada a ver com dinheiro privado, que é o assunto da liquidação do Banco Master. Enquanto isso, quem investiu nos CDBs, nos produtos do Banco Master, está sem receber o que lhe é devido. E sem correção também, correção monetária. O que existe hoje, até o momento, é um calote. Né? É um calote, porque é calote enquanto o credor não recebe, você concorda? Com certeza. Se o credor não negociou nada, não estabeleceu um prazo para receber e não recebe, ele está sendo alvo de um calote. Né? O que está acontecendo agora é um calote. E ninguém fala nisso. Quer dizer, os jornais até abordaram o assunto, mas os envolvidos parecem estar pouco preocupados com o calote, a não ser o Banco Central, que está tentando entender o que está acontecendo, porque ao que consta, quando entra um liquidante dentro do Banco Central, ele se depara com uma confusão. Ao que parece, toda a contabilidade, enfim, os investimentos, parece ser uma bagunça.
parece que é assustador o que o liquidante, encarregado pelo Banco Central de liquidar o banco, ele tá enfrentando lá dentro. Entende? Quer dizer, e o banqueiro que Sendo arma toda essa defendido. confusão, sendo defendido, querendo parece que desistiu do retorno, quer dizer, ou seja, de que o banco não seja liquidado. Parece que ele desistiu disso. Mas ele quer uma indenização e ele quer sair livre. Entre querer e poder, há uma imensa distância, mas parece que neste caso a distância não é tão grande assim. Enfim, Neila, é mais um caso aí de Brasil, né? De como as coisas ocorrem no Brasil. E aqui em São Paulo há um pessoal que está muito contrariado com essa história do Banco Master. Inclusive, está querendo ir para a rua. O Banco Master, eu não sei se isso vai angariar multidões, né, para as ruas, mas o Banco Master já está virando um assunto, né, que extrapola os seus limites, né, e que pode vir a ser um motivo de uma mobilização, certo? Popular, quer dizer, popular no sentido de ser classe média, né? Uma parte da classe média que vai para a rua para dizer, escuta, que história é essa? Né? Onde é que nós estamos? Ninguém dá explicação sobre nada, as coisas vão sendo descobertas e fica por isso mesmo. E, na verdade, quem revelou é que pode ser sancionado, que pode ser punido. A gente vai ser isso outra vez, né? Guardadas as devidas diferenças, como aconteceu na Lava Jato, Sim. em que os bandidos foram absolvidos, tiveram seu dinheiro, inclusive alguns deles, seu dinheiro devolvido, milhões devolvidos. É a primeira vez que se vê um negócio desse, eu acho que no mundo, né? Bandido condenado recebendo dinheiro de volta e os procuradores e o juiz demonizados, como se eles fossem os bandidos, no caso, os criminosos. Então, sabe, o Banco Master, guardado as devidas diferenças, repito, está repetindo uma história que não é pelo fato dela ocorrer que ela deve ser naturalmente aceita. De forma alguma. De forma alguma. Eu espero que o roteirista tenha um final melhor para essa história. Sabino, obrigada, viu? Obrigada mesmo pela análise, pela nossa conversa aqui. Gente, cortes do Sabino ficam lá no nosso canal do YouTube, viu? Tanto na íntegra quanto os cortes do Sabino ficam todos por lá. Obrigada, Sabino. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.